sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 6, segunda-feira, depois de 49 horas sem energia elétrica, sem internet e quase sem água, eu estou de volta para conversar com vocês. E é incrível como nós, seres humanos, nos acostumamos a depender de coisas que não seriam necessárias para a nossa sobrevivência. Pois é, voltando no tempo, né? 30, 40 anos atrás, que nem existia internet, quem precisava disto? Não? Quem dependia disto? A energia elétrica, sim, é mais importante para todos nós, mas também já vivemos sem, não fazia falta. Mas a transformação do mundo causa tudo isso. E como dizia Einstein, a tecnologia acabará com o homem. Pois é. Não vamos chegar a tanto, né? Não vamos exagerar na dose, mas senti falta de conversar com vocês, até porque estava ausente de informações, já que a comunicação via internet não existia. Mas deu para perceber o seguinte, que enquanto ocorreu esse apagão, enquanto está acontecendo lá a guerra na faixa de Gaza, parece que o governo resolveu fazer a boiada passar, né? Sem que a população fique tão atenta assim. Mas, na verdade, é surpreendente o silêncio ensurdecedor de supostos artistas ativistas e a mídia seletiva em relação a nuvens de fumaça que pairam sobre a Amazônia. Manaus parece invisível de tanta fumaça. Tudo isto resultado dos incêndios que se multiplicam a cada dia. Ninguém fala nada, todo mundo quietinho. O assunto continua a ser ignorado pela grande mídia e por membros da classe artística, como eu disse, sem mencionar críticas seletivas, além da hipocrisia, claro. A falta de destaque na mídia internacional, por exemplo, também chama atenção. Chama atenção considerando a cobertura desproporcional que era feita no antigo governo, que não somente a classe artística e a mídia nacional criavam narrativas contra Jair Bolsonaro, mas a mídia internacional também. A seca dos rios e as queimadas criminosas estão causando preocupação entre os moradores da região, que não sabem a quem recorrer para entender o que ao menos está acontecendo. Para eles, parecia antes que tudo o que ocorria era culpa de Jair Bolsonaro. A imprensa se omite, os artistas se calam e o governo federal falha em assumir suas responsabilidades. Isso fica evidente, principalmente no silêncio do atual mandatário, que nada diz. E de figuras como a seringueira Marina Silva, que antes proferia palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro e agora se mantém num silêncio absoluto, demonstrando evidentemente sua inoperância como ministra. Além disto, o desmatamento na Amazônia também aumentou em números absurdos, como, por exemplo, 51% de aumento em setembro. Isso de acordo com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles abrangem tanto o desmatamento quanto as queimadas. Outubro já se tornou o mês com maior devastação do ano, e registra aí a 7ª pior marca na série histórica do Instituto. O estado do Pará, que vai sediar a COP30, para falar de meio ambiente, isso em 2025 ainda, continua sendo o estado que mais desmata, sendo responsável por 35,5% da devastação.
Outubro assinalou aí um triste recorde. Foi o mês com o maior desmatamento de vegetação primária, totalizando 10.500 focos de incêndio. Pois é, e a coisa está tão ruim que também ninguém lembra que forças de segurança e a polícia militar lá no Pará e também no Amazonas estão expulsando proprietários de terras, estão tomando suas terras para serem doadas a ONGs, com a desculpa que essas ONGs estão trabalhando, estão participando de um estudo de desenvolvimento, desenvolvimento aquilo, seja lá o que for, porque invenção de termos é o que não falta para esse governo surrupiar a nação. Proprietários antigos de terras estão sendo colocados para fora na força. Na força. Vídeos na internet não faltam. Eu não posso pôr aqui porque, evidentemente, o canal ele é, sim, cerceado. Prova disso que já está indo para 1 ano e meio nos 185 mil. Chegou a 187, num dia para o outro derrubaram 2 mil. O canal não vai. Só vai mudar o dia que eu passar a falar bem desse governo. Portanto, podem esperar que meu canal um dia vai chegar a 0, porque falar bem nunca falarei. Enquanto isto, e mudando também de assunto, né, vamos falar que, enquanto o povo sofre, para os banqueiros, a festa é enorme. A felicidade existe, de manhã à tarde à noite e na madrugada também. Isso por conta de decisões do Supremo Poder, né, que garantiram em plenário uma das medidas mais cruéis já impostas aos cidadãos brasileiros, que é o tal do Marco de Garantias, que muitas pessoas, eu tenho certeza, que não sabem do que se trata. E para quem ainda não sabe, eu vou dizer que os bancos agora, por conta de decisão do Supremo, possuem a permissão de tomar os bens, as propriedades de seus clientes, sem a necessidade de uma decisão judicial. Olha só que coisa, que maravilha! Quer dizer, se o cara atrasar uma prestação, já metem uma multa lá em cima, estratosférica. Se atrasar a segunda, te tomam a propriedade e depois você vai recorrer à justiça para ver se consegue ganhar alguma coisa. A alegria dos banqueiros se traduz em números. No Brasil, mais de 7 milhões de contratos de financiamentos imobiliários estão em vigor, totalizando impressionantes 730 bilhões de reais. Além do fato de que inúmeros desses contratos já estão em atraso. Os cartórios também vão lucrar e muito por tabela, né? E isso, obviamente, porque eles souberam fazer muito bem o chamado lobby a favor da decisão do STF. É extremamente questionável a decisão da Justiça em facilitar o confisco de imóveis pelos bancos, sem levar em conta a perda do próprio poder e as prerrogativas em decidir, caso a caso, a favor ou contra. A Justiça abriu mão a favor dos bancos. Claro que isso não saiu de graça, se é que vocês me entendem, né? Muito bem. Um outro assunto para terminar é que nós vamos discutir agora a inimaginável conclusão que chegaram os líderes do Congresso Nacional. Chegaram à conclusão de que será necessário ao Palácio do Planalto um déficit mínimo de 0,5% do PIB brasileiro, isto em 2024, só para comportar os planos de gastos do atual mandante do Brasil. Alguém já ouviu falar sobre algo parecido no Brasil ou no mundo? Olha, para o governo poder cumprir suas metas, que é gastar, então poderá aí fazer o PIB perder 0,5% do seu valor.
Se crescer 3,5%, na prática será 3%. Essa é a ideia do Congresso. Ou seja, o Palácio do Planalto terá que fazer o Brasil perder 0,5%. Olha o helicóptero passando, não para. Mas terá que perder 0,5% para poder cumprir as exigências do Taj Mahal lá do Palácio do Planalto. Porque lá parece um Taj Mahal, né? Com tanta soberba, né? Tanta gastança e tanta ostentação. Mas seria mais fácil cortar em gastos, cortar em despesas para cumprirem suas metas. Mas eles não querem cortar despesa. Essa estimativa foi repassada ao governo no final dessa semana. E os congressistas consideram que somente com esta margem será possível preservar as possíveis obras prometidas pelo mandante brasileiro, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 3. E nós já sabemos, evidentemente, que não cumpriu o PAC 1, não cumpriu com as metas no PAC 2, e o PAC 3, obviamente, também não será cumprido. Isto está mais do que certo. Por incrível que pareça, a ala mais radical do PT disse que seria melhor encolher o número próximo a 0,8% do PIB para cumprirem as promessas e evitarem cortes de gastos. O atual mandante do Brasil chegou a ser questionado nesse final de semana sobre o assunto, mas preferiu dizer que isto era um assunto para segunda-feira, hoje, e que naquele momento o importante era o Enem, como se ele soubesse o significado do Enem, né? Aliás, chegou a debochar, dizendo que estava pensando em cursar economia, já que acha que deve ser muito fácil, pois todos comentam como sabidos sobre o assunto. Este é o Brasil que nós estamos vivendo, este é o governo que está comandando nossas vidas enquanto a imprensa se cala, se esconde, se acovarda. E olha que ainda não podemos nem questionar muito, porque corremos o risco até de sermos presos. Nesse país vale tudo atualmente. E para falar a verdade, quem é que manda no Brasil, afinal de contas? Olha que já está difícil de saber, muito embora, minha opinião, eu já disse várias vezes aqui, que não é nenhum desses três poderes que mandam no Brasil. O outro poder normalmente estão escondidos nas comunidades. Não são os moradores de bem, mas são os chefões, né? Por isso nós estamos nessa situação. Por isso, nossa diplomacia vai de mal a pior, porque tem que seguir ordens do mandante brasileiro. Por tabela, é por isso que nenhum brasileiro ainda saiu lá de Rafah, lá na Palestina. Ninguém atravessou para o Egito ainda, nenhum brasileiro. Talvez porque o nosso mandante, que também é sabido, fala demais, provoca demais. E aí, numa hora que nem essas, que o povo precisa de uma autorização, não só de Israel, como do Egito, para saírem de Gaza, eles ficam lá presos e amarrados. É aquela chamada frase, salve-se quem puder. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tomara que sim, né? Se inscrevam, comentem, convidem os amigos para assistirem o Terra Brasilis News, colaborem, participem, tornem-se membros, e eu desejo voltar amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.